Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Começando nossa programação na noite de hoje, dia 27 de janeiro de 2022, excepcionalmente, hoje é quinta-feira, ok? Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Teremos na nossa programação horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais. Teremos também a história de rádio com nosso amigo Daniel Camporini. Vamos ter também algumas escutas, alguns informes de recepção e também a participação do nosso amigo Pedro Sedano, da Associação Espanhola de Rádio Escutas. Ok? Sejam muito bem-vindos e vamos dar sequência à nossa programação. Boa noite, amigos. Sejam todos... Essa é a sua rádio. Ligada em você. Nossa rádio DX, KBS World Radio, transmite sua programação em idioma espanhol, da 0 hora a 1 hora UTC, em 11.810 e 15.575 kHz para a América do Sul, de 1 às 2 horas UTC, em 11.810, 11.880 e 15.575 kHz para a América do Sul, das 2 às 3 horas UTC, em 15.575 kHz para a América do Norte, das 10 às 12 horas UTC, em 11.795 kHz para a América do Sul, das 18 às 19 horas UTC, em 9.740 kHz para a Europa. A NHK Rádio Japão transmite sua programação em idioma espanhol, das 4 às 4h30 horas UTC, em 5.985 kHz para a América Central. A Rádio Palavra Alegre, da World Christian Broadcast, transmite sua programação em idioma português diariamente, das 21 às 22 horas UTC, em 9.765 kHz para a América do Sul. A Rádio Voz da Turquia transmite sua programação em idioma espanhol, das 2 às 3 horas UTC, em 7.265 e 7.280 kHz para a Espanha, Portugal, França, América Central e América do Sul, das 17h30 às 18h30 horas UTC, em 9.495 kHz para a Espanha e Europa. A Rádio 9 de Julho, de São Paulo, transmite sua programação em idioma português, das 0 hora às 0 hora UTC, em 9.820 kHz. A Rádio Brasil Central, de Goiás, no Brasil, transmite sua programação em idioma português, das 0 hora às 0 hora UTC, em 4.985 e 11.815 kHz. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português, das 0 hora às 0 hora UTC, em 6.180 e 11.780 kHz. A Rádio Inconfidência, de Minas Gerais, no Brasil, transmite sua programação em idioma português, das 0 hora às 0 hora UTC, em 15.190 kHz. A Rádio Voz Missionária transmite sua programação em idioma português, das 0 hora às 0 hora UTC, em 9.665 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para a África, das 10h55 às 11h30 horas UTC, em 17.590 kHz, das 18 às 18h30 horas UTC, em 9.705 kHz, das 20h25 às 22h30 horas UTC, em 9.700 kHz, das 21 às 21h30 horas UTC, em 7.360 e 7.365 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para o Brasil, de 1 a 1h30 hora UTC, em 7.305 kHz. A World Music Radio, WMR, transmite sua programação musical das 7 às 17h45 horas UTC, em 5.930 kHz diariamente, das 7 às 20 horas UTC, em 15.790 kHz aos sábados e domingos.
A Rádio Taiwan Internacional transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional de 1 a 1h30 UTC em 5.800 kHz para a América do Sul, das 2 às 2h30 UTC em 5.010 e 7.780 kHz para a América Central e Cuba, das 22 às 22h30 UTC em 5.850 e 7.780 kHz para a Espanha. A Rádio Internacional da China transmite sua programação em idioma espanhol para a Europa, a América do Sul e a América Central, das 0h a 1h UTC em 5.990, 9.590 e 9.800 kHz, de 1 às 3h UTC em 9.590 e 9.710 kHz, das 6 às 7h UTC em 15.135 kHz, das 7 às 8h UTC em 15.135 kHz, das 21 às 23h UTC em 6.020 e 9.640 kHz, das 22 às 23h UTC em 6.100 kHz, das 22 às 0h UTC em 7.210 e 7.250 kHz, das 23 às 0h UTC em 9.590 e 9.800 kHz. KBS World Radio transmite sua programação. Olá amigos e amigas, acabamos de ver horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais. Vamos agora ouvir a primeira notícia de X. A teste da WBCQ em 4.790 kHz. Isso é um erro de digitação. Além de sua frequência principal de 7.490 kHz, a WBCQ realizará testes de propagação escalonados de 4.790 kHz ao longo de fevereiro para um novo bloco de programação de entretenimento patrocinado por Angela e Alan Weiner e com curadoria do tio Bill Tilford. Quando o horário normal começar em março, serão 2 horas por noite de música e outros entretenimentos de todo o mundo. Vários novos programas em desenvolvimento serão incluídos na programação. Os testes de fevereiro usarão episódios de arquivos de From the Isle of Music, Uncle Bill's Milton, Potty, Mary Etke, Behavior Night, Rock Wave, Tonka Theater e Jets Gets Lots, um maravilhoso show de jazz alemão da era Weimar. Em março, esses programas serão acompanhados por vários novos outros programas todos os dias, para todo mundo. A primeira semana de teste será realizado de 1 a 5 de fevereiro, das 18 às 20 horas, ou seja, para nós no Brasil, das 23 a 1 UTC. A cada semana seguinte, será executado 1 hora depois para determinar os tempos ideais de transmissão. Um EQSL estará disponível para relatórios de recepção enviados para o e-mail 4790info@gmail.com. Só repetindo o e-mail 4790info@gmail.com. Para mais informações, basta visitar a página do swling.com/blog. Ok, amigos? Outra informação interessante é que os programas do 5º domingo da Texas Radio Shortwave começam dia 30 de janeiro a 1 UTC em 5.950 kHz. 2 programas em 30 de janeiro iniciarão a programação do 5º domingo da Texas Radio Shortwave. Todo 5º domingo 2022, a TRSW, que é a abreviatura da Texas Radio Shortwave, apresenta 2 novos programas
com músicas de artistas do Texas. Esses programas vão ao ar em 30 de janeiro, 29 de maio, 31 de julho e 30 de outubro. Os programas começam sempre a 1 UTC em 5.950 kHz com 100 kW de potência via Okeechobee, na Flórida. Os horários mudarão em março após a mudança para o horário de verão dos Estados Unidos. Embora 26 de dezembro seja o quinto domingo, a Texas Radio Shortwave programou seu programa New Texas Christmas nesse dia. As escalações de artistas foram definidas da seguinte forma. O primeiro nome para cada data é o programa especial do quinto domingo da TRSW. O segundo é para o programa 50 Sunday Prime da TRSW. 30 de janeiro, A Touch of Salt by Shortwave a Texas Jazz. 29 de maio, Meat Loaf a ZZ Top. 31 de julho, Early Texas Rock e Adormecido ao Volante. 30 de outubro, Texas Psychedelia e The Old 97. Também a Texas Radio Shortwave lançará 2 verificações eletrônicas especialmente projetadas a cada fim de semana. Os ouvintes devem enviar relatórios detalhados de recepção, cobrindo pelo menos 20 minutos de uma transmissão, para o seguinte e-mail: texasradiosw@gmail.com. Então, só repetindo, Texas Radio, ou seja, rádios no plural sem acento, rádio no singular, SW, que justamente seria shortwave. Então, texasradiosw@gmail.com. Os relatórios devem incluir título de música e horários ouvidos, horários e assuntos dos anúncios, e também um relatório SIL ou SIMPO, informações sobre o receptor e antena do ouvinte, e comentários atenciosos sobre o programa serão muito bem-vindos. Ok, amigos, vamos agora ouvir História de Rádio com nosso amigo Daniel Camporini, hoje trazendo a história da Rádio Clube Lourenço Marques. Ok? Muito boas escutas! Essa é a sua rádio. Ligada em você. Nossa Rádio DX. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Nossa Rádio DX. KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol da 0 hora. El imperio portugués en África fue uno de los últimos en colapsar cuando surgieron los vientos de independencia en el continente, entre las décadas de 1950 y 1960. La asombrosa resistencia del colonialismo portugués se mantuvo hasta mediados de los años 70, y esto tuvo mucha relación con la tecnología de las comunicaciones, que remarcaron la importante presencia colonial portuguesa en África, tanto en lo cultural como en el aspecto político. Una de sus principales colonias africanas fue la de Mozambique, y analizaremos lo importante que fue la radiodifusión para el mantenimiento de una cultura en vías de desaparición. El gobierno colonial presentaba su labor a través del término radiocolonización, y frecuentemente acentuaban los lazos entre sus actividades y el desarrollo de la modernidad colonial e imperial en sus territorios. Desde el mismo inicio de las transmisiones de radio en Mozambique, los encargados de la radiodifusión intentaron armonizar su contribución a la cultura colonial y a la sociedad con los objetivos del Estado colonial, y esas transmisiones se convirtieron de importancia para el desarrollo del capitalismo en la colonia. En los agonizantes días del colonialismo portugués, la radiodifusión, aunque de manera retrasada, intentó un acercamiento con la población de raza negra, pero siempre con la premisa de preservar el orden dentro de la modernización del colonialismo. Que já não
La primera emisora de radio en el Mozambique portugués se origina en el trabajo de unos pocos radioaficionados y en el Radio Club de Mozambique, que comienza sus transmisiones el 18 de marzo de 1933 desde la ciudad de Lourenço Marques, capital del territorio, pero estas debieron ser suspendidas en 1934 debido a la falta de fondos para sostenerlas. Tiempo después, un sudafricano de apellido McHarry se interesa en el tema y en 1935 se reinician esas transmisiones del Radio Club de Mozambique con programas en los idiomas portugués e inglés. En 1939, el Radio Club de Mozambique poseía 4 transmisores, uno de 10 kilovatios, uno de 600 vatios y 2 de 300 vatios, todos para la onda corta, que se alternaban en los dos servicios. This is the shortwave service of Lourenço Marques Radio, Portugal, Mozambique, broadcasting in the 25, 49, and 60-meter bands and on medium wave for listeners in the Lourenço Marques area on 220 meters, 58 kilocycles. El desarrollo de la emisora queda detenido en el tiempo durante los años de la Segunda Guerra Mundial y en 1947 comienzan a realizarse nuevas inversiones en el centro emisor y los programas en inglés y portugués pasaron a operar de manera separada. En 1948 se notaba ya un interés del gobierno colonial en reactivar estas transmisiones y se designa a un delegado del gobernador para el manejo de la emisora. Ese mismo año, el coronel Richard Meyer, quien previo a la Segunda Guerra Mundial había sido gerente general de la International Broadcasting Company de Londres, junto a John Davenport, forman una empresa que se hace cargo de la ya denominada Radio Lourenço Marques. La empresa recluta también a David Davis y a David Gordon para encargarse de la locución de la nueva emisora comercial. En 1948, la emisora es trasladada a un nuevo edificio de 4 plantas que a partir de ese momento pasó a llamarse el Palacio de la Radio. Para 1954, la planta transmisora estaba compuesta por 4 transmisores de onda media y 9 de onda corta. En la onda media, Radio Lourenço Marques empleaba la frecuencia de 917 kilociclos con 50 kilovatios, poseyendo además 5 transmisores de onda corta, de 10, 20, 100 y 120 kilovatios, todos para el servicio en inglés. El servicio en portugués, que era el programa A, contaba con un emisor de 50 kilovatios para la onda media en los 737 kilociclos y 4 de onda corta, 2 de 25 kilovatios y 2 de 10 kilovatios. Para el área de Lourenço Marques, durante el día empleaba la frecuencia de 1358 kilociclos con 250 vatios. También poseía un servicio denominado A Voz da Mozambique, en lenguas vernaculares, que empleaba la onda media y corta. Aqui em Portugal, Moçambique, fala do Rádio Clube em Lourenço Marques a transmitir o seu programa A em 25, 49 e 60 metros, onda curta, en 407 metros, onda media. Radio Lourenço Marques se volvió muy popular en Sudáfrica y en el mundo. Sus programas musicales promovían a los músicos sudafricanos e internacionales y su música. El país era explotado comercialmente por Portugal y la radio por los sudafricanos, que emitían comercialmente desde Mozambique para un público blanco sudafricano y con anuncios comerciales también para los blancos sudafricanos. En 1955 se adquieren 4 nuevos transmisores RCA de 10 kilovatios y en 1956 se agrega uno marca Brown Boveri de 100 kilovatios, todos ellos para la onda corta. En julio de 1960, tanto Radio Lourenço Marques como el servicio en portugués eran emitidos con 50 kilovatios de potencia en la onda media. Durante el periodo que va de 1965 a 1968, se agregaron un transmisor Gauge de 20 kilovatios y 3 equipos Philips de 25 kilovatios. Estos nuevos transmisores sirvieron para mejorar la calidad de la señal dentro de Sudáfrica, mientras que los ya existentes fueron traspasados todos al servicio en portugués, con lo cual amplió su cobertura. Desde los años 60, el Frente de Liberación de Mozambique, el Frelimo, desarrollaba una guerra de guerrillas en busca de la independencia del país, poniendo en funcionamiento a la emisora clandestina La Voz del Frelimo, que se mantuvo activa hasta los años 80. El 7 de septiembre de 1974, el gobierno portugués y la guerrilla llegan a un acuerdo para terminar la lucha, que es firmado en la ciudad de Lusaka, Zambia, y que garantizaba la independencia del país, que se produciría el 25 de junio de 1975. Ese mismo día, Radio Lourenço Marques fue ocupada en un levantamiento de colonos portugueses reunidos en el movimiento Mozambique Libre, que eran apoyados por Sudáfrica y Rodesia. Estos rechazaban el pacto con el Frelimo y exigían que el pueblo mozambiqueño fuese escuchado
apoyado en un plebiscito. Esto desató una dura y sangrienta represión que se extendió por 4 días en Lourenço Marques. Durante esta ocupación, la emisora pasó a denominarse como Radio Mozambique Libre. Aqui, Rádio Moçambique Livre, com todos os seus emissores em 19, 25, 31 e 49 metros em onda curta e 407 metros em onda média. Atenção Nampula. Pedimos à população de Nampula que se reúna em frente do governo e assim demonstrar a sua adesão ao nosso movimento. Queremos paz com dignidade para todos e por todos. Não queremos ser vendidos em conferências internacionais onde não fomos representados. Todos temos uma palavra a dizer, mas aqui em Moçambique, não em Lusaka. Aceitamos todos, sem qualquer restrição, sem armas, de mãos e nuas. El 25 de junio de 1975, Mozambique obtiene la independencia y el manejo del nuevo país pasó a manos de la gente del Frelimo. El 12 de octubre de 1975, la radio es nacionalizada, convirtiéndose en Radio Mozambique, la emisora nacional, y desaparece definitivamente Radio Lourenço Marques, una emisora que dio grandes ingresos financieros a sudafricanos y portugueses, pero que en realidad nunca significó demasiado para los mozambiqueños, porque realmente no estaba pensada para ellos. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Camporini. Olá, amigos e amigas, acabamos de ouvir aí espetacular história da rádio Clube Lourenço Marques, muito interessante, abordada aí pelo nosso amigo Daniel Camporini. Bom, amigos, agora eu quero fazer uma breve pausa e comentar uma notícia muito triste que nos chega desde o Uruguai. O nosso amigo, que também foi entrevistado aqui no nosso programa, o Antônio Tormo, a esposa informa que tem a dolorosa notícia do falecimento de Antônio Tormo, meu grande amigo uruguaio, fundador do Museu Vivente da Rádio e as Comunicações José Gervásio Artigas de Montevidéu. Um culto da rádio, um apaixonado por haver docência sobre sua história, criador dos primeiros Marconi. Que Deus dê consolo a todos, tanto nós familiares como os amigos queridos. Então, informando a triste notícia do falecimento hoje, dia 27 de janeiro de 2022, do falecimento do Antônio Tormo, que estava à frente aí dos eventos para o centenário do rádio no Uruguai, próximo mês de outubro de 2021. Então fica aqui também a nossa nota de pesar, esse grande amigo apaixonado pelas ondas do rádio e da comunicação. Então, todos nós, tanto da rádio como destes Clubes Sem Fronteiras, desejamos aí nossos sentimentos aos familiares e amigos. Okay? Realmente mais um colega que parte e grande incentivador e apoiador do rádio e das comunicações. Bom, amigos, nós vamos seguir a nossa caminhada aqui, ok? Mandando um abraço para os amigos que estão ligados conosco, ao Horton Marcos, lá pela cidade de Formiga, Minas Gerais, ao nosso amigo César Razek, lá por Salvador, na Bahia, ao Luiz Tadeu, pela cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ao nosso amigo Neuci Remedi Bidart, de Santana do Livramento, também no Rio Grande do Sul, ao Diogo Furlan, lá por Piracicaba, São Paulo. Deixa eu ver quem mais por aqui. O nosso amigo Paulo Henrique, aqui pela cidade de Caruaru. Também o nosso amigo Marcos Álvares Barbosa, pela cidade de Recife, em nosso Pernambuco. Ao Joel, lá pela cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Também aqui o nosso amigo Nilson, 3 Papá Delta Negativo 8º 9, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Muito bem-vindo à nossa programação.
Deixa eu ver quem mais por aqui. Também o nosso Nestor Braga. Nosso amigo Nestor Braga lá pela cidade de Jabotão dos Guararapes, em nosso Pernambuco. Deixa eu ver quem mais por aqui. Também o nosso Marcos André aqui pela cidade de Caruaru, Pernambuco. Ao amigo Bartolomeu pela cidade de Hidrolândia, lá no Ceará. Deixa eu ver quem mais por aqui. Ao Oswaldo Beruto, lá pela cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Cadê o outro colega que tinha mandado mensagem? Rogério Krieger também. Ao nosso amigo Kleber Valente, lá pela cidade de... É alguma coisa... Canto do Buriti, no Piauí. Também ao nosso amigo William, lá por Teresina, no Piauí. Ao nosso amigo Eliseu Damasceno, acho que é Ouro Preto, Minas Gerais também. Ao nosso amigo Abigael Narreira, lá do México. Muito bem-vindo, amigo, a nossa programação. Deixa eu ver quem mais, outro colega aqui. O nosso amigo Santiago, lá por Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ao Hugo Alves, pela cidade de Arapoti, lá no Paraná. Também o nosso amigo Luiz Gonzaga, pela cidade de Curitiba, no Paraná. Ao Roberto Teodósio, lá por Maceió, no estado das Alagoas. Ao Tiago, se eu não me engano, é Rio de Janeiro também. Ao nosso amigo Vicente, lá do campo do Goitacazes, no Rio de Janeiro. Ao José Claudino, do Piauí. Ao Rafael Grajeda, do México. Muito bem-vindo, amigo. Deixa eu ver o que mais por aqui. Ao Maurício, lá por São Paulo. Ao nosso amigo Francisco Jackson, lá pelo Rio de Janeiro. Deixa eu ver o que mais por aqui. Cadê? Bom, daqui a pouco eu mando mais alguns abraços. Vamos agora à próxima notícia de X. A emissão especial da CM Obret. Na sexta-feira, 28 de janeiro, haverá uma transmissão especial da CM Obret em 11.735 kHz com 300 kW de potência, direcionados para a Ásia e Austrália, 80 graus. Das 12 às 13 UTC. Os relatórios de recepção serão muito apreciados. Então, enviar os relatórios de recepção ou informes de recepção para o seguinte e-mail: c.obrswissline.ch. Então, em alfabeto fonético seria o Charlie, Oscar, Bravo, Romeo, Eco, Charlie, Hotel, Tango, Sierra, Whisky, Índia, Sierra, Oscar, November, Lima, Índia, November, Eco, Charlie, Hotel. Ok, amigos? Aqui também outra notícia: 100 anos do rádio do carro. Uma breve história dos rádios automotivos. Em 1922, o rádio do carro da Chevrolet era fenomenal, mas também pesado. Tinha muito espaço para os passageiros se sentarem e tinha uma grande bateria sob o banco da frente e grandes alto-falantes atrás do banco traseiro. Década de 1930, Paul Galvin, um engenheiro, encontrou uma maneira de tornar os rádios dos carros mais acessíveis e, portanto, mais populares. Ele fundou uma empresa chamada Motorola, que se tornou um dos primeiros fabricantes de rádios automotivos de sucesso. Década de 1940 e 1946. Aproximadamente 9 milhões de automóveis tinham rádios. Havia alguma preocupação de que o sistema de som pudesse distrair os motoristas e causar acidentes, mas os defensores dos rádios dos carros disseram que eram úteis
em emergências ou com mau tempo. Década de 1950, a Chrysler desenvolveu um tocador de fonógrafo, Wi-Fi no painel. Década de 1960, os rádios de carro FM foram introduzidos pela primeira vez em 1963. Estimava-se que 60% dos carros agora tinham rádios instalados. Os fabricantes desenvolveram há muito tempo a tecnologia de botões para manter os olhos do motorista na estrada e tornar os rádios mais seguros. Década de 1970. Dando um passo além dos rádios embutidos, à medida que a demanda do consumidor crescia, para desenvolver seu próprio sistema de som exclusivo. Os receptores de cassetes removíveis se tornaram a última moda. Década de 1980. A Pioneer produziu o primeiro CD player para carro do mundo, o Charlie Delta X I, que adicionou maior durabilidade e qualidade de som quando lançada em 1984. Década de 1990. Com o desenvolvimento do CD, os motoristas agora podiam trocar até 10 CDs por vez. Anos 2000. O novo milênio viu o advento do rádio por satélite e das estações de encaixe MP3 integradas, pois os fabricantes procuravam acompanhar os tempos para os benefícios dos motoristas e seus passageiros. Anos 2010. Avanços na tecnologia digital significavam que os motoristas podiam sincronizar seus smartphones com sistemas digitais de seus carros. Controles, mãos livres e fácil acesso a serviços de streaming permitiram que os motoristas expandissem sua experiência de áudio além do que era possível com os CDs. Quem sabe o que o futuro reserva. Ok, amigos? Muito interessante essa abordagem. Bom, agora vamos a algumas escutas enviadas pelos nossos amigos nos grupos DX Sem Fronteiras. A primeira escuta foi da Rádio Casa em 5.900 kHz, escuta em Caraguatatuba, São Paulo, pelo Fernando Pellinson Neto. Em sequência, a Rádio Brasil Central, em 11.815 kHz, também escuta lá pelo Fernando Pellinson Neto. Em sequência, o Marcos Auros Barbosa, de Recife, ouviu a Rádio Tabajara, a ZYI 689, lá do João Pessoa. E o Kleber Valente, em Campo do Buriti, no Piauí, ouviu a Rádio República Iêmen Radio, em 11.860 kHz, em idioma árabe. Vamos ouvir, em sequência retornaremos. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Nossa Rádio DX. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Nossa Rádio DX. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Fez a declaração absurda de que o Enem começa a ter a cara do governo. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Música clássica. Desfila sua história com estilo. Domingo, às 10 da noite. Tabajara FM 105,5. Meu nome é Tony Silva. Oi, eu sou Ana Medeiros. Olá, gente, eu sou a Mandica Peixe e a música Paraíba toca aqui na Rádio Tabajara. Tabajara FM, a rádio que toca a Paraíba. Sons do Brasil, Tabajara FM. Essa é a sua rádio.
Bom, amigos, vimos aí a escuta da Rádio República do Iêmen em 11.860 kHz, escuta lá ouvida pelo nosso amigo o Kleber Valente. Ele utilizou um RX Drake SW8 mais antena T2FD, ok? Excelente escuta, realmente está muito boa. Deixa eu só confirmar a hora que tem passado para mim aqui. Cadê? Nosso amigo Kleber Valente. Às 19 horas e 57 minutos, UTC. Ok, amigos? Então, ótima pedida aí para se ouvir diariamente, certo? Então, deixe-me ver aqui a próxima. A nossa próxima audição será a participação do nosso amigo Pedro Sedano, da Associação Espanhola de Rádio Escuta. Então, vamos ouvir na sequência. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa é a sua rádio. Ligada en você. Amigos y amigas, sean bienvenidos al primer informe de X de la AER en este año 2022. Antes de comenzar, les deseamos un feliz 2022 y les indicamos que las frecuencias que citemos son kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Comenzamos con la voz de Turquía, pues continúa con sus dos emisiones diarias en español de 0200 a 0255 en 7265 y 7280 hacia el oeste de Europa, el centro y el sur de América, y de 1730 a 1825 en 9495 hacia el oeste de Europa. Se agradecen los informes de recepción en la dirección TRT, Servicio Español, PK333, código postal 06433, Yenisehir, deletreamos YENISEHIR, Ankara, Turquía, o bien al correo espanol@trt.net.tr. Desde los Estados Unidos, la emisora religiosa Adventist World Radio tiene dos emisiones diarias dirigidas hacia el Caribe. La primera de ellas de 0000 a 0030 y la segunda de 1100 a 1130, siempre por la frecuencia de 5010. Los informes se pueden enviar al correo info@awr.org. Actualmente, Radio Vanuatu emite de 0000 a 0700 en 7260 y de 0700 a 1100 en 3945, utilizando también en la segunda hora la frecuencia de 7890 y en la tercera hora los 11835, siempre con 2,5 kilovatios de potencia. Generalmente la programación se realiza en inglés, aunque cuenta con algún programa en francés y en bislama, la lengua nativa. Si tienen la suerte de escuchar alguna de estas transmisiones, no duden en enviar el informe de recepción al correo admin@vbtc.vu. Desde Estados Unidos, la emisora religiosa World Last Chance, que emite en español vía WBCQ por la frecuencia de 9330, ha variado de nuevo su esquema de emisión, quedando de la siguiente manera: de 10:00 a 12:00 hacia el Caribe, de 12:00 a 14:00 hacia América del Norte y de 22:00 a 23:00 en dirección a América del Sur. Los informes de recepción se pueden enviar a través de la página web worldlast-chance.com/WLC-radio/QSL. Por último, después de varios meses en silencio, han vuelto las emisiones de Radio El Cairo en diferentes idiomas. La transmisión en español se realiza diariamente de 0045
a 0200 en dirección a Europa y América por la frecuencia de 9900 con muy mala modulación. Los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección postal: Radio El Cairo, Audiciones en Español, apartado 566, El Cairo, Egipto, o al correo electrónico radioelcairo@yahoo.com. Antes de acabar, dos informaciones interesantes. Por un lado, que pueden oír y leer este informe en radio.aer.org.es, y en segundo lugar, que todos sus programas diexistas favoritos los pueden volver a escuchar en la web programasdx.com, donde hay un total de 11 programas disponibles. No olviden que pueden contactar con nosotros en el correo radio@aer.org.es, así como en nuestra web aer.org.es y en nuestros perfiles en las redes sociales de Facebook y Twitter. Hasta la próxima. Muchos 73 y buenos días. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Bom, amigos, acabamos de ouvir a participação do nosso amigo Pedro Sedano, direto da Associação Espanhola de Rádio Escuta. Mas ainda temos algumas informações a passar. Tivemos no último dia 15, e acabei esquecendo devido a outras atividades adicionais, o resultado oficial da pesquisa Os Melhores da Onda Curta de 2021. Okay? Qual a melhor emissora de onda curta? Em primeiro lugar, a mais votada foi a Rádio Taiwan Internacional. Aí a gente sabe que ela teve algumas dificuldades e chegou a encerrar, mas depois que em parceria com a Rádio Miami Internacional, voltaram a transmitir. Entretanto, para nós aqui na América do Sul, pouco está sendo ouvida devido justamente a essas mudanças climáticas. Então o sinal por aqui está bem debilitado. Raro um dia, devido às tempestades solares, chegar realmente com sinal audível. Mas continuemos na batalha e lutando para realmente ouvi-la. Okay? Em segundo lugar ficou a Rádio Miami Internacional. Em terceiro ficaram 3 emissoras: a KBS World Radio, a Rádio Exterior da Espanha e a Rádio Nacional da Amazônia. Em quarto lugar ficou a Rádio Havana Cuba. Em quinto lugar, 4 emissoras: Rádio Aparecida, Rádio Confidência, Rádio Romênia Internacional e a Rádio Voz do Vietnã. Em sexto lugar, a Rádio BBC de Londres, Rádio Internacional da China e a Rádio Voz da América. Em sétimo lugar, tivemos aí algumas emissoras: a All India Radio, a Rádio Argentina para o Exterior, que é a RAI, a Rádio Eslováquia Internacional, a Rádio França Internacional, a Rádio Japão, que é a NHK World Radio, a Rádio Marti e a Rádio Praga Internacional. Só acrescentando um comentário, se tivéssemos esse tipo de pesquisa no período da Era de Ouro do rádio, esses números aqui iam ir lá para cima, muitas emissoras, e realmente o resultado poderia ser totalmente diferente. Poderíamos ter aqui em primeiro lugar Voz da América, ou a BBC de Londres, ou a Rádio Netherlands, ou a Rádio Suécia, entre outras. Só algumas sugestões de estariam bem concorridos o primeiro, segundo e terceiro lugar. Ok? Então, qual o melhor programa de atender cartas? O mais votado foi o Clube de Oyentes, da Rádio Romênia Internacional. Em segundo lugar ficou El Carteiro, da Rádio Taiwan. Em terceiro lugar ficou o programa Encontro DX, da Rádio Aparecida. Em quarto lugar, Buzón del Radio Escucha, da KBS World Radio. Em quinto lugar, Cita de Correspondência, da Rádio Voz do Vietnã. E Espaço do Ouvinte, da Rádio Voz da América. Em sexto lugar, tivemos o Ponto de Encontro, da Rádio Nacional da Amazônia. Em sétimo lugar, Em Contacto, da Rádio Havana Cuba. E Ponto de Encontro, da Rádio Japão. Oitavo lugar ficou com Contacto com os Oyentes, da Rádio Eslováquia. E Frequência al Dia, da Rádio Miami Internacional. O melhor programa de variedades
Primeiro lugar, Coreia a Diário, da KBS World Radio. Em segundo lugar, Viva Miami, da Rádio Miami Internacional. Encontro DX, da Rádio Aparecida, ficou em terceiro lugar. Quarto lugar ficou Vale a Pena Visitar România, da Rádio Romênia Internacional, que tem a apresentação aí desse programa do Valério Radulian. Em quinto lugar ficou a Atualidade DX, da Rádio Argentina para o Exterior, a RAI. Em sexto lugar, El Mundo de la Filatelia, da Rádio Havana, Cuba. Em sexto lugar também ficou Taiwan Curioso, da Rádio Taiwan Internacional. Em sétimo lugar, tivemos A Hora do Fazendeiro, da Rádio Confidência. E também Atualidades, da Rádio Japão. Em oitavo lugar, tivemos Em Foco, da Rádio Japão. Espanhóis en la Mar, da Rádio História da Espanha. Japão Fantástico, da Rádio Japão. Menu de Temporada, da Rádio Taiwan. E Vietnã em Domingo, da Voz do Vietnã. Partindo agora para os profissionais. Qual o melhor apresentador das ondas curtas? Em primeiro lugar, o Dino Bloise, da Rádio Miami Internacional. Em segundo lugar, o Cassiano Alves Macedo, da Rádio Aparecida. Em terceiro lugar, o Davi Taranco, da NHK World Radio Japan. O Valério Radulian ficou em quarto lugar, da Rádio Romênia Internacional. O Silvonei José, da Rádio Vaticano, ficou em quinto lugar. O Everton Tobassi, da NHK World Radio Japão, ficou em sexto lugar. E em sétimo lugar tivemos o Ayrton Medeiros, tivemos o Antônio Buitrago, da Rádio História da Espanha, o Carlos Alfonso Macias, da KBS World Radio, o Iker Esquerdo, da Rádio Taiwan Internacional, o Lucas Kim, da KBS World, o Roberto Maxwell, da Rádio Japão, o Tim Frank, da BBC World Service, o programa News Hour, o Tuan An Nguyen, que utiliza o nome de Alfonso, da Voz do Vietnã. Então, para a melhor apresentadora da onda curta, em primeiro lugar, a Victoria Sepsio, da Rádio Romênia Internacional. A Andrea Wang ficou em segundo lugar, da Rádio Taiwan. Em terceiro lugar ficou a Julieta Galván, da Rádio Argentina ao Mundo. Em quarto lugar ficou a Clara Kim, da KBS World Radio. A Sônia Nakagawa, da NHK Rádio Japão. E a Sula Seveles, da Rádio Nacional da Amazônia. Em quinto lugar tivemos a Esther Molina, da NHK Rádio Japão. A Maria Helena Calderim e também a Regina Pala, da Rádio Confidência. Em sexto lugar, a Daniela Steski, da Voz da América, a Juliana Maia, a Marta Salgado, a Sol Wong, da Rádio Taiwan Internacional, e a Vu Jian, que é a Alicia, da Rádio Voz do Vietnã. E o melhor programa DDX. Quem terá sido Frequência ao Dia em primeiro lugar. Em segundo, tivemos a Rádio Aparecida. Em terceiro lugar, e não muito menos importante e também não muito menos votado, o Rincón de Exista, da Rádio Romênia Internacional. Em quarto lugar, tivemos Em Contacto, da Rádio Havana, Cuba. Em quinto lugar, Amigos de Onda Corta, da Rádio Exterior da Espanha. E em sexto lugar, tivemos Atualidade DX e suplemento da Atualidade DX, da Rádio Argentina ao Mundo. E La Roça de Tóquio, pela Rádio Miami Internacional. O interessante, a faixa etária, é que a maior quantidade de participantes foi entre 41 e 50 anos. Tivemos aí 18 participações. Entre 61 e 70 anos, 15 participantes. Entre 51 e 60 anos, 14 participantes. Entre 71 e 80 anos, 4 participantes. De 0 a 20 anos, tivemos 3 participantes. E de 21 a 30 anos, 2 participantes. Então, realmente, uma disputa onde nós sabemos que o maior quantitativo de ouvintes mais assíduo das ondas curtas tem entre 41 e 70 anos. Isso não quer dizer que abaixo disso aí não tem participantes. Tem sim, mas aí com um menor percentual. E aqui, com que frequência escuta as emissoras? Todos os dias tivemos aí 37 participantes, dando 59% do voto.
uma vez por semana. Tivemos aí 16 participantes com 25% dos votos. E 1 hora por dia, 10 pessoas, 16% dos votos. E aqui, qual o seu hobby? Então, os DXistas e radioescutas tiveram o maior quantitativo, 37 participantes, dando 59% da pesquisa. E DXista, radioescuta e radioamador, tivemos aí 19 participantes, 30% dos participantes. E apenas radioamador, 7 participantes, contendo aí 11% da pesquisa. Países participantes, tivemos a Argentina, a Austrália, o Brasil, Colômbia, Cuba, Chile, Espanha, Estados Unidos da América, Guatemala, Índia, Indonésia, México, Peru, República Dominicana e Uruguai. Tivemos um total de 63 participantes, onde realmente fizeram a sua contribuição e nós pudemos homenagear as emissoras, os seus locutores e programas. Então é uma honra para nós deste Clube Sem Fronteiras realizar essa pesquisa anual e fazer essa benfeitoria, que é parabenizar e homenagear as emissoras de ondas curtas que têm nos presenteado constantemente com suas informações e transmissões de qualquer parte do planeta. Ok, amigos? Aí deixando registrado o resultado oficial da pesquisa, os melhores da onda curta de 2021. Mas vamos a algumas informações que o nosso amigo José Ronaldo tem passado no grupo DX Sem Fronteiras e amigos do rádio. Ele escutou com transmissão da China a CNR 17, que também pode ser a PBS Xinjiang. Ele ouviu no idioma Cazaquistão, que é em 6.015 kHz, com o SIMPO 352. Ele usou apenas o SIL, mas aí realmente o sinal bom e no finalzinho, no geral, 2. Então o sinal realmente estava bem fraco. Em 7.330 kHz ele ouviu a Rádio Internacional da China em idioma chinês. A recepção foi 454 no código SIL. Cuba, ele ouviu a Rádio Havana Cuba em idioma espanhol das 2h34 às 2h45 UTC, dia 27, ou seja, na madrugada. Ouvi a identificação e o SIMPO foi 353. O SIMPO não, o SIL. Certo? As escutas da China também foram feitas dia 27, ou seja, 1h46 às 2 UTC, da CNR 17, PBS Xinjiang, e também 7.330 às 2h14 às 2h24 UTC. Da França, as transmissões da França via ISUDO, da NHK World Rádio Japão, em idioma japonês. O SIL foi 352. Ok, também tivemos em 17.660 kHz a Rádio França Internacional em idioma Fulani. O SIL estava 454. Em 17.800 kHz ele ouviu a Deutsche Welle em das 13 às 31 às 3h40 UTC, em idioma Hausa. O sinal estava bom, 454, esse foi o SIL. Filipinas, transmissão da Voz da América, dia 27 de janeiro, das 14h47 às 14h55 UTC, em idioma birmanês. O SIL foi o 352. Turquia, em 17.000. Perdão, amigo, só esqueci de informar que Filipinas, a frequência da Voz da América foi em 15.450 kHz. Turquia, 17.720 kHz, dia 27 de janeiro, das 15 às 15h20 UTC, ouviu a Voz da Turquia em idioma árabe. Ok? Ela conseguiu identificar a emissora e o SIL foi o 554. Estados Unidos da América, em 7.305 kHz, de 1h10 a 1h20, a Rádio Vaticano, direto de Greenville,
em idioma português. O CIO foi o 353. Em 9.870 kHz, também dia 27 de janeiro, de 1h22 a 1h33, a KBS World Radio, também de Greenville, em idioma espanhol. O CIO 454. Deixa eu ver, temos mais por aqui. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa é a sua rádio. Bom, amigos, temos aqui a seguinte informação. Radioamadores norte-americanos começam a perder faixa para o 5G. A FCC, que é a agência norte-americana, equivalente à Anatel aqui no Brasil, determinou que a partir do dia 14 de abril de 2022, os radioamadores deverão cessar todas as suas operações no segmento entre 3.450 e 3.500 MHz da faixa amadora de 9 centímetros, ou seja, de 3.300 a 3.500 MHz. Esta decisão sela a destinação de toda a faixa de espectro de 3.450 a 3.980 MHz para as redes 5G comerciais. A perda de parte desta faixa radioamadora é devido ao avanço do 5G nos Estados Unidos, que tem rendido bilhões de dólares para o governo daquele país. Em 14 de janeiro, a FCC divulgou os resultados do leilão da faixa de 3.450 a 3.550 MHz. Somente este leilão captou quase 22 bilhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 120 bilhões de reais na cotação de janeiro de 2022. Mas não acaba aí. No final de 2019, a FCC propôs excluir toda a faixa amadora de 3.300 a 3.500 MHz para leiloar o espectro para provedores comerciais de 5G. Apesar da oposição vigorosa da ARRL e de outras entidades de radioamadores norte-americanas, a agência anunciou a decisão final em 2020 e ordenou o fim desta faixa para os radioamadores. Porém, permitiu a utilização da faixa entre 3.300 e 3.450 MHz até que fosse dada outra destinação futura. Nos 50 MHz finais, a FCC determinou o fim definitivo do acesso dos radioamadores até 90 dias após o encerramento do leilão deste trecho para o 5G, que aconteceu no final do ano passado. Esta redefinição do espectro com a expulsão dos radioamadores tem como base algo bem maior que uma simples decisão da FCC. É um dos efeitos da lei Mobile Now, siga em inglês, para criando oportunidades para investimento em banda larga e limitando obstáculos excessivos e desnecessários da tecnologia sem fio. Promulgada em 2018 para disponibilizar novos espectros ou espectro para uso da banda larga móvel e fixa sem fio. Esta derrota, porém, não aconteceu sem nenhuma luta intensa nos bastidores protagonizadas pela ARL. Porém, nem mesmo o status que uma das maiores associações de radioamadores do mundo conseguiu barrar o avanço do 5G. Uma cronologia das ações concernentes a esta luta dos radioamadores norte-americanos para tentar preservar essa faixa pode ser encontrada no site da www.arrl.org/GHZ-BAND. A ARRL mostrou que este espectro tem sido especialmente valioso para a sociedade durante situações de emergência como os incêndios florestais na costa oeste, pois os radioamadores operaram redes emergenciais de dados em alta velocidade e TV amadora durante a crise. Além disso, argumentou a ARL, a exclusão da alocação secundária amadora implicaria
em menos experimentação e serviço público por parte dos radioamadores, sem nenhuma contrapartida que compense estas perdas para a sociedade. Infelizmente, os argumentos foram infrutíferos. E como está a situação no Brasil? Aqui em nosso país, o radioamadorismo tem sua faixa de 9 cm definida entre 3.300 e 3.500 MHz pela resolução 697/2018. Nossa atribuição, no entanto, tem status secundário, ou seja, temos que conviver com outros serviços que operam também em caráter secundário. E, sobretudo, não podemos interferir com os que vierem a ser destinados em caráter primário. A Anatel definiu que o 5G brasileiro operará nas faixas de 700 MHz, 2,3 GHz ou 2.300 MHz, 3,5 GHz ou 3.500 MHz e 24 GHz. Temos aí 2 compartilhamentos com as faixas destinadas aos radioamadores. A faixa dos 13 centímetros também nos está destinada em caráter secundário, segundo o resultado do leilão bilionário ocorrido ano passado e já homologado pela Anatel. Os lotes que compreendem os trechos que são compartilhados com nossas faixas foram vencidas pelas 3 maiores operadoras participantes, Claro, Telefônica e TIM. Assim, quando as respectivas redes forem ativadas, quaisquer operações radioamadoras só poderão acontecer se não interferirem com essas redes. Em muito pior situação ficarão os colegas norte-americanos que tiveram a faixa simplesmente tomada sem direito à reclamação e agora é só choro, ok? Essas e outras informações, amigos, podem ser consultadas no site do QTC da Labre em qtc.ecra.clube, clube no UE mudo, ok, amigos? Bom, chegamos ao final da nossa programação na noite de hoje, já são 21 horas e 4 minutos e vamos pôr final à nossa programação na noite de hoje. Desejando a todos uma excelente noite, uma abençoada noite de quinta-feira, uma excelente sexta e um próspero e abençoado fim de semana. Que Deus ilumine a cada um e respectivamente as suas famílias. E até o nosso próximo programa. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do Deixa Clube Sem Fronteiras. Muito boa noite, amigos. Fui! Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Programação, o que você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Nossa rádio DX. Simplesmente diferente.